Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde maravilhosa de quinta-feira. Gratidão a Deus por a oportunidade de estarmos aqui para nos instruirmos. Nós vamos, nessa tarde, ter a oportunidade de realizar o segundo mandamento, ensinamento que o Espírito da Verdade nos trouxe no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos convida novamente: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Porque a partir do momento que a gente conhece, nós podemos fazer as nossas análises, nós podemos pensar por nós mesmos, avaliar, chegar em casa, pensar se o palestrante falou mesmo de acordo, pegar as informações que ele passou, estudar. Isso é muito importante para nós. Essa parábola, ela é pouco divulgada mesmo, e a gente às vezes não percebe, confunde com aquela outra dos dois que deviam, né? Um devia ao Senhor e um que devia menos àquele que devia ao Senhor. Aí eram dois devedores, e um foi perdoado pelo Senhor, e quando saiu na rua, não perdoou aquele que o devia. Às vezes faz confusão com essa parábola. Mas essa dos devedores, ela vai muito além do que a gente imagina que Jesus propõe. Eu vou ler. Peço licença, gostaria que vocês prestassem atenção para que a gente tentasse renovar em nós esse entendimento de como Jesus trazia várias situações, esclarecia sobre várias situações, inclusive sobre preconceito. Nós vamos ver hoje como que Jesus começa a libertar o povo, tentar nos libertar dos preconceitos. Apesar que já se passaram 2024 anos e nós ainda somos muito preconceituosos, né? Então, um fariseu, ele convidou Jesus para fazer uma refeição na casa dele. Então, está lá em Lucas 36. Tendo-lhe um fariseu pedido em sua casa, que em sua casa fosse comer, Jesus entrou na casa do fariseu e tomou lugar à sua mesa. Logo, uma pecadora da cidade, sabendo que Jesus estava à mesa em casa desse fariseu, aí veio trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo, e colocando-se por detrás dele, se pôs a banhar-lhe de lágrimas os pés, a enxugá-los com os cabelos, ao mesmo tempo que os beijava e os ungia com bálsamo. Vendo isso, o fariseu que o convidara disse para si: se ele for profeta, saberia quem é esta mulher que o toca, que é uma pecadora. Jesus então lhe disse: Simão, que não é o Simão Pedro, é outro Simão. Simão, tenho alguma coisa a te dizer. Ao que ele respondeu: Mestre, fala. Um credor, disse Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o credor perdoou as dívidas a ambos. Qual dos dois, em consequência, mais o estimará? Então, Jesus pergunta: quem mais amará o credor? Aquele que foi perdoado pela dívida de 50 denários, ou aquele que foi perdoado pela dívida de 500 denários? Simão respondeu: creio que é aquele a quem ele mais perdoou. Jesus lhe retrucou: julgaste muito bem. E voltando-se para a mulher, disse ainda a Simão: vês essa mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para lavar os pés,
enquanto que ela, ao contrário, banhou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, e ela, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungistes com bálsamo a cabeça, ao passo que ela me unge com bálsamo os pés. Eis te declaro que muitos pecados lhe são perdoados, pois que ela muito amou. Aquele a quem menos se perdoa, menos ama. E disse a mulher: teus pecados são perdoados. Os que com eles estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Jesus disse ainda à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Então essa passagem está em Lucas, começa no versículo 36 e vai até o versículo 50. Essa mulher é Maria Madalena, Maria de Magdala. Então, quem quiser saber mais sobre a história dela, além do livro Boa Nova, que tem o relato e é muito emocionante, e também tem no livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco e Amélia Rodrigues. Amélia ou Amália? Agora eu esqueci. Amélia, né? Rodrigues. Então, ela conta a história de Maria Magdala. Maria de Magdala era uma mulher muito bonita e ela tinha uma vida frívola. Então, ela é considerada uma cortesã e era considerada uma mulher de má vida. E ela sentia no fundo do coração um vazio. Mas ela não deixava de ser uma boa pessoa. Todos que a pediam pão, que batia na porta da casa dela pedindo alguma coisa, ela não hesitava em servir, apesar da condição dela. Então, todos os mendigos daquela época, e naquela época, os mendigos eram cadastrados. Roma era muito organizada. Então, todos os mendigos que podiam, para sair na rua para pedir, eles eram cadastrados e ganhavam uma capa. Só aqueles que tinham a capa tinham autorização para mendigar. Daí, quando é contado sobre o cego de Jericó, que quando ele é curado, né, da sua cegueira, ele tira a capa. É muito interessante isso, né? Tem várias abordagens sobre esse tirar a capa. Mas ela era uma pessoa boa, mas ela vivia nos enganos da vida. Só que Jesus conhecia o seu coração, ele já tinha conhecimento dessa vida pregressa dela e tinha conhecimento dessa vontade que ela tinha de mudar. Porque Jesus, ao final, ele fala: tua fé te salvou. Não foi Jesus que a salvou. Jesus a salvou no sentido que, ao ter contato com Jesus antes daquele dia, porque uma das meninas que trabalhavam com ela falou de Jesus. E ela foi escondido escutar Jesus. E quando ela escutou Jesus, nunca mais ela foi a mesma. Nunca mais ela foi a mesma. E nós precisamos entender que tem algumas pessoas que, de repente, elas se transformam verdadeiramente. E Maria de Magdala foi uma delas. E o outro, de um despertamento, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele era perseguidor de cristãos. E Jesus, de antemão, já o chamava de vaso escolhido, porque Jesus já sabia da bondade que existia em seu coração. E Jesus veio para acabar com todos os preconceitos, porque Jesus pegava pelas mãos todos aqueles que nós não queremos ao nosso lado, até hoje. E isso é uma estrofe da música do Padre Fábio de Mello.
quando ele fala como entender o amor de Jesus, se todos aqueles que ele pegava pela mão, nós não queremos ao nosso lado, até hoje, desde aquela época. Então, Jesus, já conhecendo o potencial de Madalena, conhecendo a vontade, né, ela tendo vontade, e ele sabia daquele potencial. Tanto que, ao sair dali, Maria Madalena nunca mais largou Jesus. Ela virou uma apóstola. Ela virou uma seguidora, tanto é que Jesus aparece para ela primeiro. Então, o perdão, né, quando fala que seus pecados estão perdoados, nós precisamos já estar trabalhando esses pecados. Nós já temos que estar movimentando as nossas energias para que nós tenhamos nossos pecados perdoados. Porque os nossos pecados serão perdoados, assim como nós perdoarmos os pecados dos outros, não é? Então, são os dois devedores. Deus não vai... Quando a gente faz uma coisa muito errada, e a gente pede perdão a Deus, e pede uma solução, e o perdão na solução do problema, como que o nosso coração enche de gratidão? Muito mais do que uma coisa simples do dia a dia. Como aquelas confissões, qual foi o seu pecado? Respondi minha mãe, né? Briguei com meu irmão. É errado, mas são uma coisa mais simples. Então, quando nós precisamos mesmo do Senhor, e Ele estende a mão para nós, a nossa gratidão é muito maior. Então, Jesus fala, ela me ama muito mais. Ela demonstrou muito mais amor a Jesus, porque ela coloca numa situação de humildade. Porque a mulher naquela época, os cabelos não poderiam ser vistos a não ser pelo marido, e na noite de núpcias. E ela se entrega a Jesus de uma forma que ela nunca mais teria nenhum relacionamento com ninguém. Ela se entregou de corpo e alma nesse relacionamento espiritual com Jesus. Quando ela, das coisas mais importantes para a mulher, e principalmente para a cortesã, que era o perfume, ela utiliza um perfume, que naquela época era um perfume caro, para ungir os pés de Jesus. E quando Jesus cobra isso de Simão, é porque isso era da cultura da época. Quando alguém chegava a casa, o servo vinha, lavava os pés do convidado, ungia a cabeça, porque eles andavam no meio da poeira, era deserto puro ali, não é? Uma região muito quente. Então tinha esse zelo de uma certa higiene para com o convidado entrar na sua casa. E ele não fez isso com Jesus, porque na verdade ele convidou Jesus mais para tentá-lo, vamos dizer assim, como usam-se as palavras da Bíblia, para que ele se perdesse de alguma forma e eles tivessem alguma coisa contra Jesus. E ele fala, tudo que ela fez, você, Simão. E Simão era um fariseu. Fariseu era uma das pessoas importantes. E eles eram rigorosos ao julgar os outros. Muito rigorosos. Para eles não tinha perdão. A lei de Moisés teria que ser cumprida a qualquer custo. Mas isso para os outros. Numa outra passagem, depois dessa situação, Jesus fala, passando e vendo os doutores das leis e fariseus,
pregando em praça pública, Jesus fala para os seus discípulos: fazei tudo o que eles estão falando, mas não façais o que eles fazem. Aí vai falando, porque eles exploram as viúvas, eles fazem isso, fazem aquilo, mas pregam uma lei de amor, de justiça e caridade. Mas essa lei é só da boca para fora. E naquele momento, Madalena, que era considerada a pecadora, ela vem com toda a sua alma, com todo o seu coração, entregar a sua vida para seguir Jesus. A ovelha ouve a voz do pastor e reconhece. Isso mesmo Jesus sempre fala sobre o pastor e a ovelha. E a reflexão de hoje sobre isso, primeiro, além de Jesus Jesus é atemporal. Ele vai no século, o século zero, né, que vai dar início ali, uma era, ele divide uma era. E numa época que a mulher era apedrejada, a mulher era considerada, tinha menos valor que um animal. E ele vai defender uma mulher pega em adultério. E fala: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. 2 vezes ele esteve com 2 mulheres que estavam sendo julgadas basicamente por comportamentos inadequados à mulher naquela época. Mas ele viu nas 2 um grande potencial. Também tem uma história no livro Boa Nova, também fala dessa mulher, né, que iam atirar a pedra, que ela é Verônica. Ela era Verônica, que também, a partir daquele momento, ela começa a seguir Jesus. Ela também se entrega de corpo e alma a servir Jesus. E em duas oportunidades falam da história dela também. Porque não tiveram compaixão dela uma única vez que ela errou. Então, nessa parábola, nós vamos aqui tentar entender, tentar passar para nós mesmos, né, essa misericórdia que Jesus tinha com todas as pessoas. Jesus conseguia ter um olhar do passado, do futuro, do presente. Ele tinha essa mediunidade da presciência. Ele sabia tudo, ele já conseguia saber de tudo. E nós, às vezes, lançamos um olhar sem nem falar com a pessoa e nós começamos a julgar. Se a gente está aqui, a gente olha, pode olhar para o rosto, quem gosta de julgar, né, gente? Aí falou assim: aquela pessoa tem a cara assim, não é? O rosto dela deve ser chata, deve ser brava. Então nós começamos a julgar pela roupa, pelo cabelo, pelo corpo. Aí nós vamos se criticar se é muito alto, muito baixo, muito magro, muito gordo. Então nós vamos sempre estar criticando as pessoas sem nem conversar com elas. E Jesus vem nos ensinar, 2023 anos atrás, que nós não devemos, porque nós não sabemos o potencial da pessoa, o que a pessoa está passando, as dificuldades dela. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem trazer para a gente a bem-aventurados os misericordiosos. Porque os misericordiosos, eles são aqueles que já atingiram um grau bem elevado. Kardec vem trazer para a gente também que os misericordiosos são aqueles que já passaram por todas as outras bem-aventuranças, que já têm puro coração. Porque ele não vai olhar o outro com preconceito.
ele já vai conseguir entender a caridade, mas a gente não consegue 100%. Mas aquele olhar daquela questão do Livro dos Espíritos, na lei de amor, justiça e caridade, a questão 886, que Kardec fala, eu vou perguntar para Jesus, né? Então, um amigo nosso ontem falou, Kardec, não satisfeito, ele pergunta para os espíritos, olha, desculpa, mas eu quero saber de Jesus. Como que é a caridade entendida por ele? E a caridade nada mais é do que o amor em ação. A verdadeira caridade é o amor em ação. Ele fala, os espíritos respondem, benevolência para com todos. Gente, se a benevolência é para com todos, nós vamos discriminar alguém? A benevolência é para com todos, todos que fazem parte da criação. Não é só o homem, não. Nós espíritas sabemos que nós já viemos, né, a nossa essência espiritual já veio passando por diversos reinos. Então nós temos que zelar pela terra, considerando que ali a terra do reino, o primeiro reino, o segundo reino, também ali na terra, né, o primeiro mineral, o segundo vegetal, de amar, de sermos bons com a terra, com as plantas, que são seres vivos, cuidar do nosso planeta, da nossa casa. Que se não for as plantas, nós não teríamos conseguido chegar aqui. Que elas é que promovem esse ambiente adequado, o oxigênio, a alimentação, a temperatura. Depois o reino animal, onde nós ainda utilizamos os nossos irmãos animais para nos alimentarmos. E eles também nos ajudam nos trabalhos, sempre nos ajudaram no trabalho pesado. Em algumas regiões ainda fazem isso. Então, quando Jesus fala da benevolência, é para que nós sejamos bons para com todos, não tem exceção. É como na lei mosaica, fala assim, não matarás. Não colocou só o homem. Não matarás. Aí, porque os corações eram muito duros, colocou lá a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente, para que a humanidade não fosse para a terra. Porque o homem ainda gosta de ver sangue. Então, imaginemos nós naquela época. Indulgência para com a imperfeição alheia. O que é você ser indulgente com a imperfeição alheia? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Qual de nós não precisamos de indulgência? Seja do filho, por erros que a gente cometeu. Muita mãe chega a certa idade, não é? Ai, meu Deus, eu deveria ter sido mais assim, mais assado. Aí a gente vai fazer aquilo com os netos. Às vezes não foi tão presente com os filhos, ou os pais, ou com os pais, ou com os irmãos. Nós sempre temos alguma coisa que a gente gostaria de ser perdoado. Que a gente gostaria, com o conhecimento que tem, voltar no passado e fazer diferente. Aqueles filmes são bons, né? Que a gente pode voltar no passado e consertar tudo. Quem nos dera. A gente pode, mas vai ser em outra circunstância, em outras vidas, com outro nome. Então, essa indulgência é para que nós não atiremos pedras antes de rever em nosso próprio íntimo as nossas deficiências. Foi isso que Jesus sugeriu quando eles quiseram apedrejar aquela mulher. Reflitam, como se ele falasse, reflitam nos seus erros. Vocês nunca cometeram adultério?
A mulher só comete adultério se ela tiver com um homem, não é? Com outro homem. Cadê o homem daquela lição? Daquele movimento? Daquela atitude? Que compartilhou com ela daquela situação? A lei mosaica mandava apedrejar os dois, viu? Não era só um. Mas eles apedrejavam só mulheres. E o perdão das ofensas. E olha que interessante. No livro Boa Nova, fala dessa mulher. E me parece também que no Primícias do Reino, também Amélia Rodrigues cita essa situação. Que essa mulher, aliás, cita sim, nos dois livros, Boa Nova e da Primícias do Reino. Então ela vai contar que essa mulher, ela casou com um homem que praticamente deixava ela abandonada sozinha em casa. Ele vivia para as farras, viajava, raramente vinha em casa. E esse marido dela tinha um primo. E esse primo, como havia sozinha, suscetível, amargurada, abandonada praticamente pelo próprio marido, ele foi conversando, né? Se fossem os nossos filhos falando, né? Jogando um H, né? Conversando, tentando ganhar a confiança dela. E um único dia, que ela caiu nessas armadilhas. E essa mulher, acontece o que aconteceu, foi levada em praça pública, e Jesus sabia do coração dessa mulher. Ela errou uma única vez. Uma única vez, por solidão, por abandono. Uma única vez, e ninguém queria perdoá-la. Só que Jesus nos conhece profundamente. E neste momento que ela sai dali, Jesus fala: cadê aqueles que te condenaram? Não, eu não os vejo, Senhor. Saíram todos. Eu também não te condeno. Porque condenar é uma coisa. Ser conivente com o erro do outro é outra totalmente diferente. Vá e não peques mais. E a partir daquele momento ela vai para a casa do caminho, porque ela já era uma mulher agora que não tinha lugar na casa dos pais, dos parentes, não poderia trabalhar mais, ela só poderia ir para a rua se prostituir. Que não era do íntimo dela. E ela vai trabalhar na casa do caminho. Aí conta-se que muitos anos depois, chega muito doente na casa do caminho, o marido. E já tinham se passado muitos anos, ela o reconhece, ele não a reconhece. E ela cuida, zela dele ali, ele muito doente. E pouco tempo depois, quem chega? O primo do marido. Também não a reconhece. E ela ali, junto com todos aqueles trabalhadores da casa do caminho, se sente abençoada pelo perdão que Jesus, naquele momento, do não julgamento que Jesus, há muito tempo, deu outra oportunidade para ela, e ela fez a mesma coisa. Ela não se identificou para que não os humilhasse. E cuidou deles, dos dois, até que eles desencarnassem. O perdão das ofensas. Não é o perdão que esquece. Porque utilizamos a palavra esquecer. Utiliza-se a palavra esquecer, mas quem esquece está com problema de memória, né?
A gente, depois do Covid, muita gente perdeu um pouco a memória, né? Esquece com mais facilidade, vai chegando a idade, vai esquecendo mais ainda. Não é Alzheimer, não é um problema. As pessoas vão saber o que o outro fez, mas isso não vai mais incomodá-las. A diferença é essa, daquele que é bom, benevolência para com todos. Então, a gente utilizando esse exemplo, porque ela consegue ser boa para com todos, porque naquele momento, ela não abandonou aqueles que foram a causa da sua desdita. Porque ela encontra em Jesus alguém que dá uma segunda chance para ela. E por que ela não daria para ele, se ela teve essa segunda chance? E ela segue ali a caridade como entendido por Jesus. Benevolência para com todos. E indulgência para a imperfeição alheia. Porque nós precisamos que alguém um dia interceda por nós. E o perdão das ofensas. Ela sabia quem eles eram, mas ela ficou ali servindo, cuidando, até que melhorasse ou desencarnasse. Inclusive o primo chegou numa situação muito difícil também. E ela cuida até que ele desencarna. O primo do marido. E nós, o que nós estamos fazendo hoje com qualquer desarmonia? Nós sentimos ofendido com uma facilidade muito grande. E a maioria daquelas pessoas, quando a gente é muito rigoroso com o outro, é isso que Jesus vem nos alertar. Tem pessoa que é muito rigorosa com o outro, muito franco, sincero, até intimida a outra pessoa. Se a gente vai observar essa pessoa, que se diz muito correta, ela é a pessoa que se melindra com mais facilidade. É a pessoa que mais se ofende. Que menos tem vontade de perdoar. Divaldo Franco, certa feita, ele vai num evento e uma mulher procura, queria conversar com ele, porque ela não conseguia perdoar o homem que tinha matado o marido dela. Aí o Divaldo não podia falar naquele momento, e depois que terminou a palestra dele, a mulher foi conversar com ele. Aí ela fala, eu não consigo perdoar. Ele falou, não, você não quer. É um choque, né? Ela falou, como assim? Você não quer perdoar. Toda pessoa que quer perdoar, ela perdoa. Você não quer. Aí ela parou, pensou. Ela falou assim, é verdade, Divaldo. Acho que até hoje eu não queria perdoá-lo. Porque quando nós perdoamos alguém, a gente acha que a pessoa vai se livrar da lei de causa e efeito. Que ela não vai ser responsável pelo erro dela. Até nisso nós somos orgulhosos, egoístas, e somos maus também, porque a gente quer ver o outro sofrer, né? Aí ela fala, Divaldo, a partir de hoje, eu vou me esforçar para querer perdoá-lo. Ela teria que fazer um outro tipo de trabalho. Porque a gente vê o defeito do outro, mas não vê o nosso. Porque nós não nos colocamos na situação do outro. E eu tive uma oportunidade... Então, eu tive a oportunidade de falar sobre o tema Bem-aventurados os misericordiosos, um dos módulos aqui do Sheila. E quando a gente estava terminando, eu falei para as pessoas, nós temos que entender a misericórdia, temos que nos conhecer. Para que a gente julgue o outro, eu tenho que verdadeiramente me colocar numa situação em que eu não faria nada que o outro faz. Por exemplo, se matar um filho, o que você faria? Você perdoaria? Aí eu contei aquela cena da cabana, do filme A Cabana,
em que o Deus, né, que está com ele, fala que ele tinha que perdoar. E ele fala, papai, eu não consigo. Vem a Joaninha e vai na mão dele. E ele fala, eu não consigo. Ele fala assim, olha, é só o primeiro passo. Porque quando você vai falar a primeira vez eu perdoo, você apenas está tirando a mão do pescoço dele. Ou seja, você, como diz Sheila, no livro Encontro Fraterno, lá na lição 19, o poder do perdão, ela vem falando que isso faz parte da nossa saúde. O perdão faz parte da nossa saúde. Porque todo aquele que vai guardando ódio, mágoa, ele vai destruindo a sua saúde. Então, quando ele fala com muita dificuldade, eu perdoo, ele abre a mão e a Joaninha sai. Naquele momento, um momento de libertação, e ele começa a dar um passo para a sua melhoria. E ele não fica preso no mal que aconteceu, mas nos potenciais de coisas boas que ainda tinha para ele aqui na Terra. Então, uma moça, quando eu terminei, ela falou comigo assim, Jacira, ela chorou e falou assim, é uma pergunta muito interessante, porque a minha família é uma família de militar, e meu irmão morreu, um irmão aí, né, chamado marginal, delinquente, tinha tirado e matado. E todo mundo estava revoltado e querendo ir à caça, né? Porque normalmente acontece isso. E a mãe dela, muito católica, e a irmã dela, espírita, já há muitos anos, tentando acalmar a família. E a mãe fala, eu quero perdoá-lo. Eu vou perdoá-lo. A mãe, eu vou perdoá-lo. Ninguém da família queria. E ela vai no Ceresp aqui, e vai dar o perdão para o assassino. O assassino não aceitou o perdão que ela ofereceu, e ela fala para ele, não tem problema, eu te ofereço a si mesmo. Eu quero me libertar. Porque para você seguir em frente, você tem que tirar a mão do pescoço do outro. Porque são energias. Para a gente terminar, agora nesses 5 minutos restantes, Miramês, ele nos traz, no livro Cura-te a ti mesmo, ele fala do perdão, correntes magnéticas. Então ele fala, busca entender-te com todos, compreendendo que cada criatura tem os mesmos direitos assegurados em variados deveres para com a vida. Existe em todos nós força magnética gerada em nossa intimidade, oriunda da nossa personalidade, garantida pelo nosso modo de ser capaz de nos mostrar aos outros como somos. Eis que partem de cada pessoa correntes magnéticas associando-se às outras existentes na mesma dimensão, provocando distúrbios ou causando equilíbrio dependendo da força geradora. Se desejas viver dependendo de correntes de energias fluídicas de teor elevado, começa por estabelecer a harmonia na tua intimidade. É uma das portas mais eficazes. O perdão àqueles que te ofendem e o esquecimento da calúnia, daí começará a surgir a tranquilidade no campo da consciência, sobremodo a gerar um clima de iluminação interior, de mais vida, de mais amor e de mais alegria. Acredita no perdão, seja quem for, ele é luz que ilumina primeiro a tua fonte. Então, nessa parábola, nós podemos desenvolver tanto que Jesus promovia
o perdão, independente de quem viesse. Mas dependendo, Jesus curava e ele não falava, eu te curei, a tua fé te curou. Porque só quem se curava era aquele que estava pronto para se curar. Então, vamos tirar a orientação espiritual, mas nós queremos nos curar? Nós estamos prontos para nos livrar das más inclinações? A gente nem aceita a resposta dos espíritos para o espírito errado. Normalmente a gente fala isso. Não, deve ter trocado a minha orientação. Não é assim que a gente faz? Mas mandou eu ler esse livro outra vez? Primeiro, será que a gente leu da primeira? E a gente compreendeu? Então, o amor está muito acima de tudo. E para perdoar, nós temos que ter aprendido a amar. E o perdão mais maravilhoso que já teve aqui na Terra foi daquele que doou a sua própria vida para trazer as leis divinas de forma viva, um evangelho vivo, que foi Jesus Cristo. E ele acima da cruz, entendendo tudo pelo qual nós estávamos passando, pelas dificuldades que nós temos ainda, nossas limitações, ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas agora a gente já sabe muita coisa, e muito será nos cobrado. Mas o nosso esforço é pequenininho. Podemos começar, né, escolhendo uma coisinha para a gente se modificar. Mas tudo, como diz Emmanuel, faz parte da caridade essencial, aquela que nós fazemos conosco mesmo. E eu convido a todos nós, juntos, a modificarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso jeito de falar e, em consequência disso, o nosso jeito de agir com nossos irmãos. Porque só depois que a gente aprender a se amar, a nos amarmos, verdadeiramente vamos externar isso para os nossos irmãos. Uma excelente tarde para vocês, muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus abençoe todos nós e que aprendamos a amar e a perdoar os nossos irmãos. Uma boa tarde.